Então, pessoal, olha só, todo o nosso conteúdo ele vai estar nessa plataforma aqui. Acredito que vocês já devem ter trabalhado com ela, né, com outros professores. Então é bem fácil de utilizar. A tela inicial dela vai ser essa daqui, né? E aí toda vez que você for acessar, você vem aqui nessa aba atividades e aí vai estar todo o material aqui. Então eu organizei aqui de uma maneira que fique fácil de você achar. Então com relação a conteúdo de aula, vai estar todo aqui no tópico aulas, tá certo? Então, aqui no Aula 01, que eu postei anteontem, eu coloquei apenas o PDF, tá? O PDF com o conteúdo de agregados, que para você já. Sempre eu vou estar postando com antecedência o conteúdo, para você fazer uma leitura antes do dia da aula ao vivo, tá? Então, é muito importante que você tenha essa disciplina de pegar o conteúdo antecipadamente, quando eu postar, fazer a leitura prévia, para que quando chegue no dia da aula você já tenha mais ou menos um entendimento do que se trata, tá bom? E aí depois, essa gravação que eu estou fazendo agora, eu vou inserir aqui nesse mesmo tópico do aula 01. Então sempre vai ficar agrupado dessa maneira. Toda vez que eu fizer uma aula ao vivo aqui, gravar, eu vou colocar junto da aula em questão, tá certo? Então, por exemplo, semana que vem, quando eu gravar a aula, eu já vou colocar aqui no aula 02, que é um tópico que eu vou estar criando, tá bom? Bem, esse conteúdo da aula de hoje, ele vai te gerar uma atividade. Pode perceber que ainda não tem aqui, ó. Ainda hoje, depois do final da aula, por exemplo, eu vou estar colocando atividade aqui para você fazer, tá certo? Provavelmente será um formulário, onde você vai acessar aqui, vai clicar e vai responder. O que é que eu lhe aconselho? Estude antes, principalmente o PDF, assista a videoaula que eu vou estar gravando, e aí depois que você fizer isso, você vem aqui e faz a atividade, tá bom? Muita atenção com prazos. Como vocês viram, o nosso conteúdo ele vai ser muito rápido, né? A gente basicamente vai ter 1 mês e 10 dias de aula. Então não deixe acumular suas atividades, tá bom? Então, toda vez que tu perceber que eu coloquei uma atividade e eu vou estar te avisando lá no grupo que eu coloquei a atividade, você já trate logo de resolver essa atividade, tá bom? Todas as atividades que eu vou estar passando para vocês, elas vão ter pelo menos um prazo de 1 semana para te fazer, tá? Então, esse prazo de 1 semana, às vezes, ele pode te enganar. Às vezes, tu pensa que é um período muito grande, não, vou deixar para fazer em cima da hora, e aí acontece de tu ficar sem internet, acontece algum problema pessoal contigo, tu vai acabar ficando sem fazer trabalho, né? E vai, consequentemente, ter uma nota ruim. Então, eu peço que você, logo no primeiro dia de aula, estou pedindo para você, não deixe acumular as atividades, faça logo que tiver possibilidade, tá bom? Porque, volto a repetir, como o nosso prazo é curto, dificilmente eu vou estar dando uma segunda oportunidade para te fazer esse trabalho, porque senão vai atrasar a vida de todo mundo, tá bom? E por último, tem um tópico aqui chamado livros técnicos. Ó. Então, quando você clica aqui, você vai estar percebendo que tem um link, e quando você clicar nesse link, você vai ver que tem uma série de livros técnicos ali relacionados a materiais de construção que eu estou disponibilizando para você aí de brinde, tá bom? Então, tu vai ter um acesso a uma grande quantidade de livros aí, os melhores livros da área, que você pode estar baixando e guardar no seu acervo aí, tá certo? Então, basicamente, é essa a visão geral aqui do Classic. Então, esse material que vocês estão vendo na tela, que eu acredito que esteja aparecendo para você, é o material de aula da nossa primeira aula, tá? Que trata da parte de agregados. Então, como eu te falei ainda há pouco, toda vez o material ele vai estar disponível para você com antecedência. Então, essa da aula de hoje eu coloquei anteontem, por exemplo, tá bom? Então, pessoal, para vocês terem uma visão geral aí sobre os agregados, eu acredito que todos esses materiais de construção que nós vamos estar estudando, você já deve ter observado, já deve ter visto alguma vez na sua casa, em alguma obra que você presenciou na sua casa, então na casa de um amigo, de um parente. Então, eu acredito que a maioria desses materiais não vai ser uma novidade completa, né? Algo que você nunca tinha ouvido falar. A intenção aqui na disciplina é que você tenha uma expansão do seu conteúdo, tá bom? Então, eu dividi aqui a apresentação dessa maneira, tá? Tem esses tópicos aqui para você estar observando durante a apresentação. Essa apresentação ela exige muito a sua leitura, então você tem que ler bastante isso daqui para poder entender, tá certo? E você fica à vontade para estar me procurando tanto no grupo quanto no privado, através do WhatsApp, para estar tirando essas dúvidas com relação a algum tópico desse que você não tenha entendido, algum termo técnico que você nunca tenha visto falar, nunca tenha escutado algum termo
técnico aí que seja novidade para você. Se você fizer uma leitura e não entender do que ele se trata, você pode estar me perguntando, tá bom? Então, esses aqui são os temas que nós vamos estar observando. Então, uma definição geral aqui com relação ao agregado seria aquele material que você vai estar utilizando principalmente na obtenção do concreto, tá bom? Ele é um material que ele vai ter um formato aí indefinido, com volume definido pelas dimensões, tá? E aí ele vai ser praticamente o material, uma matéria-prima ali principal para a produção de argamassa e de concreto. Em que sentido? O agregado miúdo, né, que é mais conhecido por nós como areia, ele vai estar sendo utilizado na argamassa. O agregado graúdo, que a gente conhece como brita, seixo, e aqui na nossa região tem muita a utilização do quebradinho, seria esse agregado graúdo, tá? São pedras um pouco maiores do que comparado, os grãos são um pouco maiores se comparados com a areia, tá certo? Então, para você ter uma ideia da importância aí do agregado, toda vez que você observar uma peça de concreto, pode ser na sua casa, então em algum local conhecido seu aí, se você observar, por exemplo, um pilar, né? O pilar ele tem praticamente ali 3/4 daquele volume total ali é constituído de agregados, né? Então você percebe aí que é basicamente quase todo feito com esse material. Daí a importância de ser um material bastante utilizado e na sua utilização a gente procura sempre que tenha bastante qualidade, né? Então, com relação à classificação aqui desse seu agregado, você vai perceber que basicamente a classificação diz muito sobre ele, né? De onde ele partiu, de onde ele começou. Então, por exemplo, a primeira classificação aqui, que é com relação à origem, você vai perceber que tem esse material de maneira natural, você encontra ele facilmente na natureza, que são os mais utilizados por nós, principalmente aqui na região norte, né? Que são aqueles encontrados diretamente na natureza, como, por exemplo, areia de rio, o seixo rolado, pedregulho. Não confundir essa areia de rio, né, água doce, com areia de mar. Tá? A areia de mar ela não pode ser utilizada na construção civil por conta da presença de sal. Tá ok? O sal presente na areia do mar, ele vai estar sendo altamente prejudicial à sua estrutura de concreto, por exemplo, onde tem toda aquela ferragem, né, todo aquele aço colocado nas vigas, nos pilares, na laje. Então, se você utiliza uma areia que tem uma grande concentração de sal, você vai estar prejudicando a sua estrutura, através de corrosão, de ferrugem, tá certo? E nós vamos ter também aquele agregado que tem uma origem artificial. Então, aqui vale ressaltar todo aquele material que ele é processado, ele é transformado a partir de uma rocha, e aí ele acaba se originando e proporcionando para a gente um material de boa qualidade, né? Então, talvez os mais conhecidos nossos aí, que você já tenha escutado falar, sejam os granitos, né? Granito muito presente em acabamentos, tá? Acabamento de janela, acabamento de piso, aquela parte de soleira, né, que fica embaixo da porta. Então, você consegue observar aí a utilização desse material, tá bom? E aqui tem alguns exemplos de todos esses agregados aí que são utilizados, os principais aqui, né, no caso. E aí, como eu tinha falado anteriormente, onde a gente mais escuta falar seria o granito, o mármore, a ardósia, bastante utilizado em borda de piscina, por exemplo, tá? Então, todos esses materiais aí, eles vêm da natureza, mas eles não conseguem ser utilizados diretamente como ele está na natureza. Você tem que fazer um processamento, uma britagem, para diminuir essas peças aí. Bem, com relação às dimensões, como eu tinha falado anteriormente, geralmente você vai ter aqui os agregados miúdos e graúdos, tá bom? Então, por exemplo, os miúdos, né, são as areias. Basicamente são as areias. O que a gente tem que estar observando? É o tamanho de cada areia, tá? E esse tamanho ele é determinado através dessa tabela aqui, ó, uma tabela normatizada da BNT, onde de acordo com as dimensões dos grãos, ela tem essa classificação aqui, ó, pedrisco, areia muito fina, média e grossa. Então, o tipo de areia mais fino que existe seria o pedrisco, tá bom? Com grãos aqui entre torno de 0
a 4,8 milímetros. Então, toda vez que você for fazer essa classificação aí da areia, você tem que observar essa tabela aqui, tá certo? Essa tabela vai estar guiando você de acordo com os grãos, as dimensões. Então, dependendo dessas dimensões aqui, você classifica a areia da maneira adequada, tá bom? Bem, com relação às dimensões, você vai perceber que depois que você faz a classificação, você vai ter aí, por exemplo, as areias artificiais. Não são areias que você encontra diretamente na natureza, como, por exemplo, essas areias que nós observamos na praia, próximo dos rios. São areias que, na verdade, elas foram trituradas a partir de peças maiores, tá? Como, por exemplo, o granito. O granito, ele origina muito essas areias artificiais, areias que não são originais, né? Elas são processadas para. E aí, quando se trata de agregados graúdos, aí você já vai ter as peças maiores, né? Esses sim, dificilmente você encontra ele diretamente na natureza. O único que você consegue encontrar, o único tipo de agregado graúdo que você consegue encontrar na natureza, já de um tamanho relativamente suficiente para você estar utilizando, seria o seixo, tá bom? Os demais, como por exemplo a brita, ela já precisa de toda uma indústria por trás para estar processando esse material, né, porque são peças muito grandes, então essas peças são trituradas e a partir disso a brita ela é comercializada com essa nomenclatura aqui, ó. Então, por exemplo, quem alimenta o mercado aqui em Santarém com relação à brita é a cidade de Monte Alegre. Então, a cidade de Monte Alegre ela tem uma pedreira lá, muito conhecida, onde esse material ele é processado e ele é distribuído para toda essa região oeste aqui, Santarém, Alenquer. Então, todas as cidades aqui próximas, elas recebem essa brita aqui, ó, de acordo com essa nomenclatura. Então, o que significa essa numeração? 0, 1, 2, 3, 4. Essa nomenclatura aqui, ela é de acordo com essas dimensões, tá? Então, se a tua brita ela possui essas dimensões aqui, elas se encaixam nessa nomenclatura. Quais são as britas muito utilizadas aí na construção civil? Como, por exemplo, para você fazer um pilar, uma viga, uma laje, fazer um concreto de maneira geral, né? Geralmente é utilizada a brita 1 e 2. Por que não é utilizado a 1 e a 3, por exemplo? A norma pede que você sempre utilize britas de classificações próximas. Então, por exemplo, se você for utilizar a 1, ou você utiliza a 0 e a 1, ou utiliza a 1 e a 2, entendeu? Se você for utilizar a brita número 2, você tem que utilizar para complementar o material ou a brita 1 ou a brita 3, certo? Sempre proximidades, olha. Se eu escolho a brita 2, eu não posso utilizar a brita 4. Eu tenho que utilizar a brita 3 ou, em alguns casos, a brita 1. Então, sempre números próximos um do outro, tá? Por quê? Qual é o motivo disso aí? Vamos imaginar o seguinte. Se eu estou utilizando a brita 2, as minhas peças, os meus grãos da brita, eles estão com essas dimensões aqui, ó, entre 19 a 25 milímetros, tá? Se eu pego, por exemplo, uma brita 4, eu vou estar utilizando valores maiores, olha, muito distantes. Então, as peças elas não vão ter uma certa proximidade com relação às suas dimensões, tá certo? Existe a classificação com relação às dimensões. Então, para a gente poder classificar com relação à dimensão, eu tenho que levar em consideração a massa específica. Quanto que pesa esse meu material aqui, olha. E sempre esse peso ele vai ser relacionado o peso com o volume. Então, por isso que nós temos aqui leves, normais e pesados, onde nós vamos ter aqui, ó, que os materiais leves sempre vai ser menor do que 1 tonelada por metro cúbico. Então, os normais aqui, cerca de 1 a 2 toneladas por metro cúbico. É um material relativamente, com peso relativamente normal, né? Não é considerado um agregado pesado. Onde nós encontramos aqui o seixo, olha. O seixo bastante utilizado aí por nós dentro da construção civil, tá? E aí os pesados, onde vai ter mais de 2 toneladas por metro cúbico, é a barrita, a magnetita e a limonita. Pouco utilizados na construção civil, tá? Geralmente são utilizados em outros meios aí. Você já percebeu aí que basicamente todos os agregados, eles dependem de dimensões. Tu já viu várias tabelas aí que mostra o tamanho de cada agregado, né? Milímetros. Como é que faz para fazer como é que nós fazemos essa classificação? Nós medimos esses grãos
Basicamente é uma medição, só que não é uma medição com régua, com trena, nada disso. A medição ela é feita com essas peneiras aqui, ó, tá? Esse conjunto de peneiras, que inclusive nós temos lá no IFPA, lá no Laboratório de Edificações, essas peneiras, né? Então, como eu estava falando no início da aula, caso a gente consiga fazer essas aulas práticas aí, que se Deus quiser vai dar certo, a gente vai estar utilizando essas peneiras, nós temos elas lá no laboratório do IFPA, e essas peneiras elas são guiadas por essa NBR bem aqui, ó, 7211. Então, essa NBR que diz como que nós vamos estar utilizando essas peneiras, de que maneira nós vamos estar classificando esse material, tanto a areia quanto a brita. E aqui, olha, tem um detalhe que eu falei para vocês. Lembra que ainda há pouco eu te falei o seguinte, se a gente for utilizar as britas, a gente tem que utilizar de numerações próximas, lembra disso? Brita 1 e 2, 2 e 3, 0 e 1, sempre com a nomenclatura próxima, a numeração próxima. Porque nós temos que ter essa situação aqui, olha, essa primeira aqui, ó. As britas elas têm que ser contínuas e bem graduadas. Ou seja, percebe que elas vão crescendo aqui, ó, com uma certa uniformidade. Elas vão aumentando de tamanho, você percebe que nós temos aqui várias britas de tamanhos diferentes, mas esse tamanho ele vai crescendo de maneira gradual, não tem nenhuma interrupção como aqui nos casos aqui abaixo. Qual é a facilidade, qual é a importância de você ter isso daqui? Essa classificação contínua e bem graduada. Quando essa brita aqui ela se misturar com o cimento, com a água e com a areia, para fazer o concreto, por exemplo, ela vai ficar bem distribuída, olha. Poucos espaços vazios vão ficar aqui ao entorno dela, tá? Quando você tem uma situação como essa, onde não tem um grão aqui que deveria, teoricamente, estar posicionado aqui, olha, você cria essa lacuna, cria esse espaço, e aí quando você produz o concreto, ele fica dessa maneira, olha, com vazios aqui. Essa região aqui, branca, né, que é a região de vazio, é uma região altamente fragilizada. Então, qualquer impacto que você proporcionar numa peça estrutural e atingir essa região de vazio, vai ocasionar que a sua estrutura ela acabe trincando, fissurando, às vezes até entrando no estado de ruptura, ou seja, quebrando mesmo, tá? E essa última situação, né, onde muitas pessoas pensam que seria o ideal, todos os grãos do mesmo tamanho, vai te provocar situação parecida com essa, em larga escala, em menor escala, mas ainda com espaços vazios aqui, tá? E fica difícil você conseguir compactar esse material quando ele é todo uniforme, ele não tem uma continuidade bem graduada como esse primeiro caso, tá certo? Então, olha só, maior quantidade de vazios, como é aquele caso do meio que eu mostrei ainda há pouco, exige um maior consumo de pasta de cimento. Pasta de cimento nada mais é do que o cimento em pó mais a água, tá? Então, nós sabemos aí, para quem acompanhou um pouquinho do mercado da construção civil aí, né, principalmente ano passado, 2020, viu aí que o preço do cimento ele aumentou bastante, né, com a pandemia. Então ficou difícil de trabalhar com construção civil ano passado. Então o preço do cimento, que era em torno de 22, R$ 24 o saco de 50 quilos, chegou a custar quase R$ 70, né? Então teve um aumento aí bastante considerável. E se você não tomar cuidado com os materiais que você trabalha, um material pode prejudicar o outro, fazendo com que você gaste além do necessário, né? Então, como está mostrando aqui, ó, se você tem muitos vazios, ou seja, quem que vai te provocar esses vazios? Quando você não tem a sua brita bem graduada. Se você não tem ela bem graduada, você vai gastar mais cimento. Você gastando mais cimento, que é o material mais caro que tem, você vai estar tendo um gasto aí altíssimo e às vezes você nem consegue concluir a sua obra, tá? Outra coisa que pode estar acontecendo, além de aumentar o custo, é aumentar a retração. O que seria a retração? Vamos fazer um comparativo com o ser humano. Quando nós, seres humanos, a gente fica muito tempo sem ingerir líquido, a gente começa a desidratar, não é isso? Começa a desidratar, a pele fica mais seca, às vezes os lábios ficam rachando. A mesma coisa acontece com uma peça de concreto. Se você não tem um controle da retração, essa peça ela começa a trincar todinha, e aí você tem uma dificuldade para estar dando segurança a essa peça. Então, ela começando a trincar, a possibilidade dela vir quebrar, vir ruir, né, e até cair parte da estrutura é muito alta, tá bom?
E além disso, também aumenta o calor. Se você observar, quando você chega próximo de uma peça de concreto, que ainda não foi rebocada, ainda não foi pintada, você percebe aquele calor, e aí quando ela puxa muito calor, ela libera essa água que tinha no concreto, né, provocando essa retração aqui, ó. Então você percebe que uma coisa puxa a outra. Daí aquela explicação, não sei se vocês já observaram, já presenciaram isso alguma vez, geralmente o operário, o pedreiro, então o mestre de obra, quando ele faz uma concretagem, depois que ele lançou o cimento lá, perdão, depois que ele lançou o concreto lá na viga, na laje que ele fez, ele vem com uma mangueira e fica molhando ali a laje. Não sei se alguém já observou isso. Depois de concretado, ele vai lá, coloca alguns sacos de cimento, rasga aquele saco de cimento, joga em cima da laje e fica molhando ali a laje. Qual é o motivo dele estar fazendo aquilo? Ele está controlando a quantidade de água naquela laje, né? Principalmente se essa laje estiver aberta, pegando sol, a possibilidade dessa água do concreto evaporar é muito grande. Então ele fica molhando ali para permanecer sempre úmida, porque ele sabe que se perder essa umidade com muita rapidez, vai provocar que a tua estrutura ela vai rachar todinha, tá? Ela vai retrair, ela vai perder água, ou seja, ela vai desidratar, e aí vai acabar perdendo estabilidade, vai acabar perdendo também segurança, tá ok? Olha, aqui está o conjunto de peneiras que eu falei para vocês. Então, todo esse equipamento aqui nós temos lá no IFPA, equipamento de peneiras. Esse maquinário bem aqui, onde tem esses botões aqui, é o agitador mecânico, tá? Como é que funciona? Você pega uma certa quantidade de areia, ou então uma certa quantidade de brita, coloca aqui nessa primeira peneira, olha, cada disco desse aqui é uma peneira, tá bom? Você coloca esse material aqui no primeiro, prende, amarra tudo direitinho aqui, liga aqui o agitador. Então aqui, pessoal, por exemplo, quando nós ligarmos aqui o agitador mecânico, ele vai estar vibrando e essas peneiras aqui, por gravidade, esse material ele vai estar descendo, tá? Então quando ele desce aqui, nós vamos estar vendo onde ficou o material preso em cada peneira dessa e vai estar fazendo a classificação, tá? Como é que é feito isso daqui? É através desses métodos aqui, olha. Então todos os métodos não são feitos assim de qualquer maneira, esses métodos eles são normatizados, como vocês podem ver aqui as NBRs, ó, tem toda essa nomenclatura aqui, tá? E a partir dessa nomenclatura você consegue ver o passo a passo de como é que funcionam esses ensaios, tá bom? Bem, aqui estão alguns detalhes que eu preciso que vocês façam uma leitura, né, com relação às características, tá certo? E aqui só para fazer um comparativo, para ficar aqui como reflexão, uma análise aqui, né, nós temos aqui o cimento e o agregado, que são os materiais principais que a gente utiliza no concreto, tá? Então, por exemplo, aqui, olha, só para a gente ter uma ideia aqui, o cimento. Vamos fazer primeiro um comparativo aqui de metro cúbico, né? Só para a gente ter uma ideia, porque às vezes a gente não consegue visualizar o que é um metro cúbico. O metro cúbico é mais ou menos ali aquela caixa d'água de 1.000 litros que a gente comumente vê aí no quintal de casa, no quintal de algum vizinho aí, né? Então, aquela caixa d'água de 1.000 litros ali, ela tem aproximadamente a capacidade de 1 metro cúbico. Então, para nós conseguirmos 1 metro cúbico de cimento, nós gastaríamos com os preços atuais aproximadamente R$ 2.185. Olha só o custo que nós temos para ter 1 metro cúbico de cimento. O agregado é mais ou menos R$ 85 o metro cúbico. Então, olha só a diferença, né? A mesma quantidade de material, mesmo volume de material, tem preços aqui completamente diferentes. Então, a gente não pode estar facilitando, né, principalmente nesses tempos atuais aí, tendo esse gasto desnecessário com cimento aí, se a gente não souber utilizar, classificar esse material da maneira adequada, tá bom? Porque se você for observar, o que é que acontece? A areia, geralmente, se você já presenciou uma obra aí na sua casa, na casa de algum conhecido seu, você já deve ter percebido que a areia, ela fica geralmente estocada no quintal, né? Fica de qualquer maneira no quintal, às vezes num local que não é coberto, e aí o que é que acontece? Essa areia ela fica suscetível à água, né? A chuva principalmente, e a areia ela tem essa questão de absorver a água com bastante facilidade. Então o que é que acontece? Geralmente a areia, que tem um gráfico aqui exemplificando, né? A areia ela se encontra sempre nessa situação bem aqui, olha, a última aqui que seria o saturado, né? Onde o grão de areia está completamente coberto de água, tá certo?
O que isso daí pode estar prejudicando o teu concreto? Quando você vai fazer a mistura, lembra que os componentes do concreto são areia, cimento, brita e água, né? Então já tem uma quantidade de água ali pré-determinada. Se você utiliza uma areia que está saturada, essa areia ela já vem com água, então ela vai ter uma quantidade de água além do que você estava imaginando. Então isso pode te provocar uma mistura completamente frágil, né, fragilizada. Então isso daí é um grande problema que acontece nas obras de construção civil no nosso dia a dia. Essa falta de controle com relação à areia. O que seria o ideal então? Toda vez que você for armazenar material de construção na sua casa, areia, brita, ela pode dar esses problemas aí, né? Então, o que é que você pode ter que fazer com a areia? Você tem que colocar ela num local que seja coberto. Algumas lojas de materiais de construção já têm isso, são chamados silos. Então, fica o material num local destinado e aí com uma cobertura, né? Tem uma espécie de um telhado que cobre aquele material e aí ele não fica molhando com a chuva, não fica com uma certa proximidade da umidade, tá certo? A areia, basicamente, ela vai se dividir nesses três grupos aqui, fina, média e grossa, cada uma com uma utilização específica. Então, por exemplo, se você vai rebocar uma parede interna, parede do seu quarto, parede da sala, uma parede interna, você tem por obrigação de utilizar areia fina, tá? Porque ela vai te provocar, ela vai te proporcionar um acabamento mais liso. Isso daí influencia, inclusive, na hora da sua pintura. Quando você for pintar esse ambiente, você vai gastar menos com massa corrida, com lixa, com selador, tá ok? Já a areia média, ela pode ser utilizada para um reboco também, só que um reboco externo, parte de fora da casa, ou então se você for fazer um emboço, o que é que seria um emboço? Seria aquele revestimento que você vai fazer na parede, onde você não vai pintar aquela parede, e sim colocar um revestimento cerâmico depois, né? Geralmente isso daí é utilizado nas cozinhas, nos banheiros, na área de serviço. E a areia grossa, que já tem uma granulometria bem maior, essa sim, utilizada para você fazer concreto, tá certo? Aí a brita, como eu tinha falado anteriormente, né, a leitura aqui vai te mostrar que ela é feita através dessa classificação de números, né, de 0 até número 3, de acordo com a sua dimensão, tá ok? O que é que tem que observar aqui com relação à brita? Sempre é feito um comparativo entre brita e seixo, né, que são os dois agregados graúdos principais aqui, bastante utilizados aqui na nossa região norte, aqui em Santarém também. Mas o que é que você tem que observar? A brita, ela leva uma certa vantagem pelo formato dela, tá? Olha aqui, ó. O formato da brita, ele é vantajoso para que você escolha ela ao invés do seixo. O seixo, ele é mais roliço, mais liso, então ele tem uma dificuldade de aderir ao concreto. A brita não, a brita ela é pontiaguda, não sei se alguém já observou, já chegou a pegar em alguma brita aí, ela é cheia de ranhuras, né? Ela tem alguns cortes nela que facilitam essa aderência com o concreto, tá bom? Aqui, olha, tem as imagens da brita aqui, ó, brita 0, 1, 2 e 3, cada um com uma utilização diferente, tá? Eu peço que vocês façam uma leitura para ver onde é que elas são aplicadas da melhor maneira possível. Observem, além que a variação ela é apenas com relação ao tamanho, mas o formato ele é bem parecido, ó. Apesar do tamanho diferente, mas o formato do grão, ele sempre leva isso para a gente, ó, de ser granular, de ser pontiagudo, tá certo? E aí, por último, a argila expandida. Então, essa argila expandida aqui, eu queria frisar bem isso daqui para vocês. Não sei se vocês já chegaram a escrever algum trabalho com a professora Ellie, professor Wanderson, professora Bruna, né, algum trabalho científico aí, mas a argila expandida, ela é um material que ela é ainda pouco utilizado na construção civil, no dia a dia, mas ela tem sido alvo de bastante pesquisas, bastante artigos, bastante trabalhos acadêmicos aí, e eu acredito que no futuro próximo, esse material ele vai ser muito utilizado, inclusive substituindo brita e seixo, tá? Por quê? Tem toda uma classificação feita com ele que mostra que esse material, né, todo um estudo que foi feito, que mostra que esse material ele é bastante viável a sua utilização, principalmente com relação à resistência, consegue atingir altos índices de resistência, que é o que se
que se procura quando se utiliza um agregado graúdo, tá? Então essa argila expandida aqui, ela é feita de argila, o barro que a gente conhece no nosso dia a dia, né, aquele material argiloso, como exemplo o barro, e eles são produzidos e são feitos esses torrões aqui, ó, essas pequenas pedras aqui, esses pequenos pedregulhos com argila, altamente duro, altamente resistente, que daqui a algum tempo vai estar, sem dúvida, substituindo a brita e o seixo, tá? Principalmente quando se tornar um material popular, talvez até o preço ele reduza bastante, porque fique muito fácil de ser achado, tá certo? E aqui, só para gente fazer um comparativo, olha, a resistência desse material aqui é altíssima, chega a 30 MPa, 30 megapascal, FCK aqui, né? E tem uma densidade menor do que leve do que a brita. Então você consegue, por exemplo, fazer uma laje, concretar uma laje todinha com argila expandida, vai te proporcionar uma laje mais leve, consequentemente os pilares que estão sustentando essa viga, essa laje vai ser menor, né, vai ser mais leve também, as fundações, o alicerce da casa vai ser mais leve também, mais simples de ser feito, tá bom? Então aqui nós temos as nossas referências, esses livros aqui, a maioria deles tem lá naquele link que eu passei para você, tá? Você pode estar acessando esses livros lá para fazer uma leitura um pouco mais completa. E aí, qualquer dúvida, você pode estar entrando em contato comigo ou pelo número do WhatsApp, que é aquele que eu adicionei vocês lá no grupo, ou então através de e-mail, tá certo? Caso vocês queiram compartilhar alguma questão aí.